Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu sou Valdemir Bernasconi e esse é o seu canal de estudos bíblicos Pura Verdade. É satisfação em ter você aqui conosco. Se você é novo por aqui, então faça o seguinte: ajude esse canal a crescer, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se neste canal, ative o sininho na opção Todas para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que se você fizer dessa forma, este canal será reconhecido e o YouTube indicará cada vez mais nossos vídeos para que outros também possam ouvir mais e mais sobre a palavra do eterno Deus. Obrigado de coração por seu apoio. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta, graças a Deus. Vamos ter uma palavrinha de oração para pedir a bênção do Senhor sobre esse estudo. Um estudo um pouco complexo, mas com a ajuda do Espírito Santo, tenho certeza, vamos aprender. Amém? Então feche os olhos, assim como está, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esses momentos aqui que o Senhor nos reservou nesta tarde para estudarmos a Tua Palavra. Abre nossa mente e nosso entendimento, envia a luz do Seu Santo Espírito, para que possamos compreender tudo aqui que for abordado, para a honra e glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, estudando Daniel, capítulo 7, verso 8. O verso 8 nos diz: estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno. Os 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homens e uma boca que falava com vanglória. Muito bem, Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Após esta data foi dividido em 10 reinos, os 10 chifres do animal terrível e espantoso, o quarto animal da profecia de Daniel 7. A profecia que Daniel estava olhando os chifres, ou os reinos que iriam surgir, e viu que algo diferente estava acontecendo. Surgia um chifre pequeno, enquanto 3 outros chifres eram arrancados. Interessante é que o chifre pequeno tinha olhos como olhos de homem e falava com insolência ou vanglória. E o profeta ficou muito preocupado com o que viu. No livro de Daniel, capítulo 7, verso 20, vemos o seguinte: também tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. E parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Daniel 7,16 nos diz: cheguei-me próximo dos que estavam perto e pedi-lhes a verdade acerca de tudo aquilo. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Então nós vamos ver então as principais características do poder que surgiu do Império Romano, e isso pode ser claramente entendido se compararmos Daniel com Apocalipse. Ouça, é um poder religioso e recebe adoração dos homens. Por isso que o quarto animal de Daniel, capítulo 7, era um animal terrível e espantoso. E era diferente dos 3 primeiros. Por quê? Porque era um reino, além de político, era também religioso. Essa aí é a diferença. Outro detalhe: é um poder religioso e recebe a adoração dos homens. Apocalipse 13:8 diz: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ao adorar a besta, também se adora o próprio Satanás, o dragão,
do qual a besta é um instrumento. Apocalipse 13, verso 4. E de quem recebe o seu poder. Apocalipse 13, verso 2. Não estar escrito no livro da vida significa estar perdido. Por isso é que nosso Senhor Jesus Cristo diz que por cima de todas as coisas é importante estarmos inscritos no livro da vida, escritos no céu. São Lucas capítulo 10, verso 20. Esse poder do quarto animal também é um poder político de alcance mundial. Diz o Apocalipse 13, verso 7, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação e língua. Diz também que o poder desse quarto animal, esse quarto reino, portanto, faria guerra aos santos. A história registra abundantes atos sanguinários produzidos pelo poder papal durante os 1260 anos em que legalmente teve poder de perseguir. Por exemplo, os ciclos de perseguições contra os valdenses nos vales de Piemonte, a cruel noite de São Bartolomeu, pereceram na ocasião 70.000 pessoas. Mas a Inquisição não só foi terrível na França, Espanha e Europa, chegou a atuar com mão de ferro em lugares distantes como nas colônias americanas. No México, em Lima, Peru, funcionaram tribunais do Santo Ofício da Inquisição. Quem vai a Lima pode visitar o Museu da Inquisição, onde se conservam instrumentos de tortura e os arquivos do dito tribunal. Este poder também blasfemaria contra Deus. Veja, proferirá palavras contra o Altíssimo, Daniel capítulo 7, verso 25. Proferir palavras contra o Altíssimo. A literatura eclesiástica está repleta de exemplos de declarações arrogantes e blasfemas do poder papal. O poder papal foi o poder que substituiu os imperadores. E diz o seguinte: alguns exemplos típicos são encontrados numa grande obra enciclopédica escrita por um teólogo católico romano do século XVIII. E diz: o Papa é de tão grande dignidade e tão excelso que não é um simples homem, mas como se fosse o próprio Deus. É o vigário de Deus. O Papa está coroado de uma coroa tríplice, como rei dos céus, da terra e das regiões inferiores. O Papa é como se fosse Deus na terra, o único soberano dos fiéis de Cristo, chefe de reis, com plenitude de poder, a quem foi concedida pelo Deus onipotente a direção não só do reino terreno, mas também do reino celestial. O Papa tem tamanha autoridade e tanto poder que pode modificar, explicar ou interpretar até as leis divinas. O Papa pode mudar a lei divina, visto que seu poder não é de homem, mas de Deus. E ele atua como vice-regente de Deus na terra, com amplo poder de atar e soltar ovelhas. Qualquer coisa que se diga que faz o próprio Senhor Deus e o Redentor, isso faz seu vicário, contanto que não faça nada contrário à fé. Traduzido de Lúcio Ferraris, Papa II, Prompta Biblioteca, volume 6, página 25 a 29. Citado também no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 914 e 915. Este poder persegue o povo de Deus. Destruiria os santos do Altíssimo, Daniel 7, verso 25. Este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Qual chifre? O chifre pequeno.
que saiu entre os 10 chifres da cabeça do quarto animal, o qual arrancou os 3 primeiros chifres. A frase retrata a perseguição contínua e implacável. O papado reconhece que perseguiu e defende esse fato com um exercício legítimo de poder supostamente dado a ele por Cristo. A católica enciclopédia diz, na bula Extirpanda 1252, Inocêncio IV diz: quando aqueles condenados como culpados de hereges forem entregues ao poder civil pelo bispo ou seu representante, ou a Inquisição ou o magistrado-chefe da cidade deve levá-los imediatamente e dentro de 5 dias no máximo executar as leis contra eles. Não pode restar nenhuma dúvida quanto aos quais regulamentos civis se indicam, pois as passagens que ordenam queimar os hereges impenitentes foram inseridas nos decretos papais das constituições imperiais. A bula mencionada, a de Extirpanda, permaneceu dali em diante como documento fundamental da Inquisição, renovada ou reforçada por vários papas como Alexandre IV, 1254 a 1261, Clemente IV, 1265 a 1268, Nicolau IV, 1288 a 1292, Bonifácio VIII, 1294 a 1303, e outros. As autoridades civis, portanto, eram obrigadas pelos papas, sob pena de excomunhão, a executar as sentenças legais que condenavam hereges impenitentes à fogueira. José Blotz, artigo Inquisição, volume 8, página 34, comentado também no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 915. Os tempos e a lei. Os tempos e a lei de Deus. Não seria profeticamente significativo o poder designado como chifre pequeno tentar mudar as leis e os tempos humanos? Isso é algo comum na luta por domínio mundial. O conflito descrito nesta passagem é entre o céu e a terra. Uma ilustração clara de um tempo de Deus é o seu sábado. Qualquer tentativa por parte de um poder terreno de mudar o sábado do Senhor é também uma tentativa de mudar a lei de Deus, cujo centro é o próprio sábado. Bíblia de Estudo de Andrews. A Igreja Romana admite abertamente a responsabilidade de introduzir a adoração no primeiro dia, no domingo, afirmando que o direito de fazer tais mudanças, você pode ver isso no livro Grande Conflito, página 446, e um catecismo autorizado para sacerdotes diz: mas a Igreja de Deus, isto é, a Igreja Romana, em sua soberana sabedoria ordenou que a celebração do sábado deve ser transferida para o dia do Senhor, o domingo. Concílio de Trento, tradução de Donovan, 1829, edição, página 358. Esse catecismo foi escrito por ordem do Concílio de Trento e publicado sob o pontificado de Pio V. Comentário Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 914 e 915. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo também é mencionado em Apocalipse 12, 7 e Apocalipse 12, 14. 3 anos, ou seja, 360 dias proféticos e meio, correspondem a 1260 dias proféticos, ou seja, anos literais. Apocalipse 11, 3 e 12, 6. Sobre o princípio da equivalência de ano, relatado em Números 14, 34. Portanto, o tempo previsto para o reinado impiedoso do chifre pequeno é de 1260 anos, que tem sido identificado como que se estendendo entre os anos 538
a 1798 depois de Cristo. Você pode confirmar, Apocalipse 11, verso 2, 12, verso 6 e verso 14. Bíblia de Estudo Andrews. O seu poder, ou seja, o poder do chifre pequeno, duraria 42 meses, que na linguagem profética equivale a 1260 anos literais. Então, existe um cálculo muito fácil de 42 meses vezes 30 dias, cada dá 1260 dias, só que o dia profético equivale a um ano literal, portanto, são 1260 anos de perseguição. Apocalipse capítulo 13, verso 5 confirma: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Blasfêmia. A palavra grega blasfêmia significa calúnia, difamação, linguagem injuriosa. Todo indivíduo, exceto os membros da divindade, que afirma possuir o poder e o direito de perdoar pecados, é blasfemador. Lição da Escola Sabatina, número 893, página 33. Essencialmente, a blasfêmia envolve a usurpação de poder divino. O papado efetua isso por meio de suas afirmações audaciosas de que exerce na terra a autoridade de Deus, com sua voz infalível e por intermédio de seu sacerdócio e sacramentos. Lição da Escola Sabatina, número 893, páginas 34 e 35. Há algumas arrogâncias do papado que para Deus são blasfêmias. Por exemplo, a sua pretensão em perdoar pecados. Depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro deixou claro que ele, próprio Pedro, não tinha poder de perdoar pecados e que essa é uma atribuição unicamente que pertence a Deus. Atos capítulo 8, verso 20 a 23. Evidentemente, ele reconhecia o princípio bíblico de que só Deus tem poder de perdoar pecados e que quem pretende fazê-lo blasfema. São Marcos capítulo 2, verso 7. Outros exemplos: ao fazer-se chamar Santo Pai, adotou um nome que corresponde somente a Deus. Jesus disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. São Mateus 23, verso 8. Também ele proclama ser o cabeça da igreja, usurpando assim a função de Cristo, que é a cabeça do corpo da igreja. Efésios 5, verso 23. Queridos, este poder também aceita homenagens que na Santa Bíblia são um ato de adoração que corresponde somente a Deus. Referimos-nos à prática de ajoelhar-se perante o Papa. O apóstolo Pedro proibiu a Cornélio que o fizesse por considerar-se um mero ser humano. Atos 10, 25 e 26. Note que o santo anjo de Deus, apesar de ser superior ao apóstolo, proibiu a João que se ajoelhasse diante dele, explicando que isso era um ato de adoração que só corresponde praticar perante Deus. Apocalipse 19, verso 10, 22, verso 8 e 9. Agora entendemos claramente melhor o que quis dizer o apóstolo Paulo quando escreveu na Bíblia Sagrada que o homem da iniquidade, o filho da perdição, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Por isso, amados, é ele o anticristo. O anticristo quer dizer que se opõe no lugar de Cristo e se opõe a Cristo. 42 meses é o período, profético, 1260 anos literais, corresponde ao período em que esse poder do chifre pequeno perseguiria os cristãos. A história demonstra que esses 42 meses proféticos, ou 1260 dias proféticos, ou 1260 anos literais, começaram no ano 538, quando entrou em vigência o edito de Justiniano, dando a Roma o poder legal para perseguir e entregar até a pena de morte os cristãos dissidentes.
Ao findar os 1260 anos, cumpriu-se a outra parte da profecia. 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, constituem o mesmo período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, de Daniel 7, 25, Apocalipse 13, verso 2, verso 3 e 5. Identificam os 42 meses como 1260 dias ou anos, e os versos 6 e 14 do capítulo 12 identificam os 1260 dias como um tempo de tempos e metade de um tempo. Portanto, 42 meses são iguais aos 3 tempos e meio. E este é o período de 1260 anos da supremacia papal, que durou de 538 a 1798, usando-se do poder da Inquisição para subjugar os dissidentes. Portanto, por volta do ano 538 depois de Cristo, o papado havia desarraigado as nações de bárbaros, conhecidos como érulos, vândalos e ostrogodos, e atingiram uma posição dominante. Só quando foi quebrado o domínio dos godos, pôde o papado ficar livre para desenvolver completamente seu poder. No ano 538 depois de Cristo, pela primeira vez desde o fim da sucessão imperial do Ocidente, a cidade estava livre do domínio do rei Ariano. Nesse ano, o reino dos ostrogodos recebeu seu golpe fatal. Portanto, depois de 538 depois de Cristo, o papado continuou a obter poder e popularidade durante séculos. Com a chegada da reforma do século XVI, o poder do papado enfraqueceu-se consideravelmente em muitos países europeus. Alguns países rejeitaram a reforma, retendo a dominância eclesiástica e a influência política papal até o século XVIII. A crescente oposição ao poder da Igreja Papal constituiu uma das causas da Revolução Francesa de 1789. Em 1798, Berthier desferiu-lhe um golpe de morte ao aprisionar o Papa. O Papa continuou depois de 1798, mas com poder diminuído. Em 1870, os estados papais foram absorvidos pelo Reino Unido da Itália. O poder temporal do papado então chegou ao fim. Lição da Escola Sabatina, número 893, página 35 e 36. Desde o segundo século, Roma tem sido o centro da veneração ao primeiro dia da semana, o domingo. Como Criador Supremo e Governante e Santificador, Deus tem o direito de receber nossa adoração ao honrarmos o seu dia sagrado, que é o sábado. Lição da Escola Sabatina, 893, página 37. Blasfemar do tabernáculo. Desde a ascensão de Cristo tem sido dada muita atenção ao ministério que Deus e Cristo realizam no santuário celestial. Hebreus capítulo 7 e 10. O sacerdócio de todos os crentes é importante e significativo. Apocalipse 1, verso 6. Todo ser humano tem o privilégio de dirigir-se diretamente a Deus e, pela fé no sacrifício todo suficiente, realizado por Cristo, receber o perdão cabal, aceitação na família de Deus. O poder da besta de Apocalipse 13, verso 1 a 10, estabeleceu seu próprio templo na terra, e por meio de seu ritual tem procurado desviar a atenção das pessoas das coisas sumamente importantes e vitais que Deus está efetuando no céu. O ministério celestial do sacrifício de Cristo é menosprezado, sendo substituído pelo sacrifício da missa na terra. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 818, e lição da Escola Sabatina, 893, página 37 e 38. Também esse poder do quarto animal, chifre pequeno, blasfemaria dos que habitam no céu. Queridos, isso certamente se refere à blasfêmia contra os membros da Trindade ou aos anjos que auxiliam os seres humanos. Em certo sentido, constitui uma blasfêmia dizer que estão no céu determinados seres que não se encontram ali. A adoração dos santos é blasfêmia, porque só Deus deve ser adorado.
Apocalipse capítulo 19, verso 10. O Papa atual defende os ensinos que separam o protestantismo do catolicismo romano. As principais verdades protestantes de só as Escrituras, só Cristo, só a graça e só a fé ainda são inaceitáveis para Roma e o catolicismo. A função intercessora de Maria e dos santos, a transubstanciação, a infalibilidade papal, a função sacramental dos sacerdotes, ao perdão só através do sacramento da penitência, a salvação pela fé, mais obras meritórias e as missas pelos mortos. Estes são alguns dos ensinos católicos que João Paulo II encarava como inegociáveis. Podemos confirmar isso também no livro Grande Conflito, página 602, e na lição da Escola Sabatina 893, página 39. Este poder, o chifre pequeno, também alega ter autoridade para mudar a Bíblia. Diz Daniel 7,25, que virá em mudar os tempos e a lei. O que eu acabei de mencionar revela um poder que forçaria a consciência das pessoas para adorarem do jeito que esse poder estabelecer. E se você quiser descobrir quem é esse poder hoje, tudo que precisa é responder apenas algumas perguntas básicas. Por acaso você conhece algum poder que, além de ser religioso, tem uma influência política e cuja autoridade se faz sentir em cada tribo, língua e povo? Onde você pode ver um poder religioso respeitado e admirado por reis, príncipes, presidentes, ministros de Estado? Porventura tem esse poder blasfemado contra Deus ou, nas palavras de Daniel, tentado mudar os tempos e a lei de Deus? Queridos, basta conferir a lei de Deus que está na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, com a lei que a maioria dos seres humanos conhece hoje, bem diferente da original. Faça essa experiência e depois responda: quem mudou a lei de Deus, tirando um dos mandamentos e dividindo o 10º mandamento em duas partes? E uma quarta pergunta: tem esse poder religioso perseguindo pessoas em algum momento da história? Por que esses cristãos sinceros preferiram ficar ao lado de Deus, da Bíblia, e não da igreja apostatada? Amigos, eu acredito que ninguém precisa convencê-lo de nada. Basta conferir a lei de Deus, que está na Bíblia, em Êxodo 20. Com oração e nenhum preconceito no coração, a resposta a essa pergunta que fiz, eu não tenho dúvidas sobre qual seria a conclusão que você chegaria. Esta é uma das profecias mais difíceis, não de ser entendida nem de ser explicada, mas de ser aceita. Por quê? Porque ela fala de um poder político e religioso que surgiria das ruínas do Império Romano. Ajude esse canal a crescer, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se neste canal, ative o sininho na opção todas, para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que se você fizer dessa forma, este canal será reconhecido e o YouTube indicará cada vez mais nossos vídeos para que outros também possam ouvir mais e mais sobre a palavra do Eterno Deus. Obrigado de coração por seu apoio.